Hoje vamos falar sobre a prosperidade, finanças e riqueza. Embora algumas pessoas pensem assim, o conceito bíblico de verdadeira prosperidade é crucial. O próprio Jesus falou de dinheiro ou riqueza durante o seu ministério terrestre. Quase um quarto do Sermão da Montanha trata de finanças de uma forma ou de outra. Muitos dos ministros de Jesus também introduziram a lógica financeira nas suas histórias. Mas como é que a Bíblia realmente aborda questões de prosperidade, riqueza e vida financeira? Vejamos o seguinte artigo: Fonte de prosperidade e riqueza. Primeiro, a Bíblia mostra que a verdadeira prosperidade, em todos os sentidos da palavra, é uma dádiva de Deus. Isso significa que Deus é a fonte da riqueza. Já encontramos esta verdade na Torá. Moisés observou que Deus dá à pessoa a força necessária para adquirir riqueza. Os cronistas descrevem o rei Davi louvando a Deus e reconhecendo que toda a riqueza estava sob seu controle. Por meio do ministério do profeta Ageu, o próprio Deus declarou: "Minha é a prata e meu é o ouro." 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 a 14. E em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Em segundo lugar, embora a Bíblia mostre que a prosperidade e a riqueza vêm de Deus, ela também alerta contra o enamoramento. Jesus ensinou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui Jesus não está condenando a riqueza, mas sim o amor deles. Isto fica claro quando ele adverte que um homem não pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos à riqueza. O apóstolo Paulo advertiu em sua carta a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo enfatiza que os cristãos devem resistir a esta prática prejudicial da ganância. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Infelizmente, esse problema está sujeito a muitos erros. Embora a Bíblia diga que Deus se preocupa com o seu povo, ela até liga a prosperidade econômica à ação divina, porque Deus é a fonte de toda a riqueza. Por exemplo, sabemos que nos tempos do Antigo Testamento, os israelitas viam a prosperidade como um sinal da aprovação de Deus. A aliança de Deus com Israel previu esta ligação entre bênção e obediência. Contudo, a Bíblia deixa claro que até mesmo os iníquos podem prosperar muito. Isso significa que Deus dá prosperidade sem distinção entre pessoas. Jesus disse que o Pai faz nascer o seu sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e justos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Esta graça divina é chamada graça comum. Este é o fato que muitas pessoas tentam ignorar, porque este ensinamento bíblico envolve uma questão muito importante. A graça de Deus não pode ser comprada. Em outras palavras, não há como na Bíblia apoiar a ideia de que somente aqueles que servem a Deus e contribuem através de ofertas, dízimos, votos, etc., pode prosperar financeiramente. Na verdade, muitos na Bíblia pedem aos justos que não tenham inveja da prosperidade dos ímpios. E Asaf Halevi estava entre aqueles que lutaram para compreender por que os ímpios prosperaram enquanto os justos sofreram. Apenas terreno e temporário. Salmo número 73. Hoje, o Evangelho da Prosperidade tenta vincular o sucesso à doação de uma forma que é contrária às Escrituras. Os defensores do Evangelho da Prosperidade pregam o sucesso em todas as áreas, especialmente na vida financeira, para aqueles que contribuem em sua jornada. Por outro lado, aqueles que são considerados infiéis podem sofrer de vários problemas. Basicamente, esta forma de pensar é um renascimento de uma forma de pensar que já era comum na Idade Média, quando a Igreja vende a aprovação divina e o perdão aos crentes através de indulgências. É inegável que contribuir para a obra do Senhor faz parte da vida financeira de um cristão. O facto de sermos chamados a utilizar os nossos recursos financeiros para financiar o avanço do reino de Deus na terra não poderia ser mais claro. Na parábola do administrador infiel, Jesus conclui dizendo que os cristãos devem fazer amigos eternos enquanto desfrutam das riquezas deste mundo.
Isto significa que devemos ser generosos com os nossos recursos para garantir a propagação do Evangelho. Um dia, aqueles que pagaram o preço por cada esforço missionário, incluindo a manutenção da igreja local, encontrar-se-ão no reino dos céus e possuirão os frutos do seu trabalho. O apóstolo Paulo também ensinou que os cristãos deveriam dar gratuitamente, generosamente e na proporção dos seus rendimentos. Contudo, nunca se deve usar uma contribuição para a obra de Deus como instrumento de barganha para viver uma vida financeira próspera. Nossos dízimos e ofertas devem ser uma forma de adoração, uma forma de louvor, uma expressão da nossa gratidão pelas bênçãos de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, quando os israelitas viam uma relação direta entre prosperidade e obediência, a graça de Deus nunca foi vista como baseada nos direitos humanos, mas na graça divina. As bênçãos que Deus dá ao seu povo são o resultado da sua graça imerecida. Os verdadeiros cristãos, portanto, têm a responsabilidade de contribuir para a obra do Senhor. Mas ele não deve considerar essa doação como moeda de troca em benefício de sua vida financeira. A ideia da verdadeira prosperidade ganha ainda mais importância no Novo Testamento com a vinda de Jesus, o Messias. A vinda do reino de Deus mostra em sua natureza espiritual que a verdadeira prosperidade nada tem a ver com sucesso na vida financeira ou nas posses mundanas. Nosso Senhor repetidamente repreendeu os judeus piedosos pela sua associação errônea entre o sucesso material e a aprovação divina. A verdadeira prosperidade reside na obra redentora do Messias. É a regeneração operada pelo Espírito Santo na vida do pecador. É assim que os pecadores são justificados por Deus através do seu Filho pela fé. Na verdade, aqueles que foram separados de Deus são agora adotados na sua família na forma de filhos. Ele encontra a presença do Espírito Santo na vida dos redimidos como fiador e garantia da sua herança. A prosperidade terrena já não significava muito para um povo que se via como peregrino na terra, ansiando pela glória do seu lar celestial. A partir daqui, podemos entender os ensinamentos de Jesus sobre riqueza e prosperidade. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora fica com uma ilustração de uma mensagem poderosa, compartilha na sua igreja e família e seja abençoado. Preste atenção. Em uma pequena cidade do interior, vivia uma mulher chamada Ana. Ana era uma pessoa de fé inabalável, frequentadora assídua da igreja, conhecida por sua generosidade e coração bondoso. Sua vida era simples, mas cheia de alegria e esperança. Ela trabalhava como costureira, sustentando seus 2 filhos com o fruto de seu labor. Certo dia, a igreja de Ana recebeu a visita de um famoso pregador, conhecido por suas mensagens de prosperidade. Ele prometia que, com fé e doações generosas, todos poderiam alcançar a riqueza e a saúde perfeita. As suas palavras ressoavam como música aos ouvidos de muitos, especialmente de Ana, que desejava um futuro melhor para seus filhos. O pregador citou várias passagens da Bíblia falando sobre como Deus desejava que seus filhos prosperassem. Deus quer que você seja rico, ele proclamava. Dê generosamente e veja as bênçãos caírem sobre você. Ana, movida por essas promessas e pela esperança de uma vida melhor, começou a dar mais do que podia. Semana após semana, ela colocava suas economias no ofertório, acreditando que sua fé e generosidade seriam recompensadas. No entanto, a realidade foi cruel com Ana. Suas dívidas aumentaram, as contas começaram a se acumular e a saúde de seu filho mais novo, já debilitada, piorou. Apesar de suas orações fervorosas e de suas doações sacrificiais, a prosperidade prometida não chegou. Em vez disso, Ana se encontrou em uma situação ainda mais difícil do que antes. Desesperada e desiludida, Ana foi até o pastor de sua igreja local, o pastor João.
Ele era um homem sábio e compassivo, que sempre pregava sobre a importância da fé e do amor ao próximo. Ana contou-lhe sobre suas dificuldades e sobre as promessas não cumpridas do pregador da prosperidade. O pastor João ouviu atentamente e, com um olhar triste, disse: Ana, minha querida irmã, a verdadeira fé em Deus não se mede pelo quanto damos ou pelo quanto recebemos. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele continuou: A Bíblia nos mostra que seguir a Deus nem sempre significa prosperidade material. Veja a história de Jó, que perdeu tudo, mas manteve sua fé. E Jesus, nosso Salvador, que viveu uma vida simples e nos ensinou a servir, não a buscar riquezas. Ana refletiu sobre as palavras do pastor João. Com o tempo, ela começou a encontrar consolo na simplicidade de sua fé, na gratidão pelas pequenas bênçãos diárias e na comunidade que a apoiava. Lentamente, sua vida começou a melhorar, não porque ela deu mais dinheiro, mas porque encontrou paz e propósito em servir a Deus e aos outros. E assim, Ana aprendeu uma lição valiosa. A verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas no amor, na fé e na esperança que compartilhamos com aqueles ao nosso redor. A teologia da prosperidade pode prometer muito, mas a verdadeira prosperidade vem do coração cheio da graça de Deus.